Olá! Neste vídeo eu vou falar sobre estoques de segurança quando há incerteza no lead time. Para você entender bem este vídeo, é importante que você também entenda os conceitos básicos sobre estoque de segurança. Então, para isso, eu estou linkando aqui um vídeo que explica os conceitos básicos de estoque de segurança e também o modelo tradicional de cálculo de estoque de segurança que não leva em consideração a incerteza no lead time. Bom, para começarmos o nosso vídeo, eu gostaria de ressaltar o seguinte. Os modelos tradicionais de cálculo de estoque de segurança que a gente vê na maioria dos livros de gestão de estoques, eles não consideram a incerteza ou a variabilidade no lead time de ressuprimento. Eles só consideram a variabilidade na demanda durante o lead time. Tá? Então, quando a gente tem uma certa variabilidade no lead time, a gente precisa utilizar um outro método para calcular o estoque de segurança. O que é essa variabilidade no lead time? É quando a gente tem uma incerteza do prazo de entrega do nosso fornecedor. Nos modelos tradicionais, a gente assume, por exemplo, que o fornecedor sempre demora 5 dias para entregar. Mas no mundo real, a gente sabe que esse tempo pode sofrer uma variação. Se ele entrega em 5 dias, esse valor de 5 dias, na verdade, pode ser uma média, e cada caso de entrega pode ser um pouco a mais ou um pouco a menos de 5. Então, quando a gente tem essa incerteza no lead time, a gente precisa utilizar um outro método de cálculo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Para ficar mais fácil o entendimento desse conceito, eu vou resolver o mesmo exemplo, só que de duas formas. Primeiro, eu vou calcular o estoque de segurança sem a incerteza no lead time, que é o modelo tradicional. Aí a gente vai usar o exemplo aqui embaixo. E depois eu vou adicionar a incerteza no lead time, só para a gente analisar qual seria a diferença no estoque de segurança, só porque tem essa incerteza no lead time. Então vamos dar uma lida aqui no enunciado do exemplo que a gente vai resolver. Esse exemplo aqui é sem incerteza, tá? Então, olha lá, um componente possui demanda média diária de 200 unidades, com desvio padrão igual a 10. O fornecedor demora sempre 4 dias para entregar um pedido. Determine o ponto de reposição de forma a manter um nível de disponibilidade de estoque de 95% durante o intervalo de reposição. Então, vamos só analisar aqui uma coisa importante. O fornecedor demora sempre 4 dias para entregar um pedido. Ou seja, não tem incerteza. Quando a gente vai resolver um problema desse tipo, o primeiro passo é extrair quais são os parâmetros do problema. Então, num caso sem incerteza no lead time, a gente extrai a média diária de demanda do componente. Então, aqui a gente tem esse símbolo, é o símbolo da média. Então, essa daqui é a demanda média diária, que são 200 componentes por dia. E esse daqui é o desvio padrão da demanda diária, que é igual a 10. Aqui a gente também tem outros dois parâmetros importantes, que são o lead time de ressuprimento, que nesse nosso exemplo é 4 dias, né? O fornecedor sempre leva 4 dias para entregar, e o nível de serviço desejado, o nível de disponibilidade de estoque, é 95%. E aí a gente sabe, né, com base nos vídeos anteriores que nós discutimos sobre o estoque de segurança, que esse nível de serviço de 95% implica em um valor Z que é igual a 1,645. Esse valor Z é tabelado. Vamos começar a resolver esse exemplo, então. A primeira coisa que a gente pode calcular é a demanda média durante o lead time, ou durante os 4 dias de espera no nosso exemplo. A gente vai representar usando esse símbolo aqui, esse símbolo da média, lead time. Ou seja, qual é a demanda média durante o lead time? É só a gente multiplicar o lead time vezes a demanda média diária, que dá 800. 4 vezes 200 igual a 800. O que significa esses 800? Significa que, em média, durante meus 4 dias de espera, a demanda vai ser 800. Quer dizer que se tudo ficar na média, se a demanda ficar sempre em 200, eu vou precisar de 800 para suportar a espera pela entrega do fornecedor. Só que esse 800 a gente sabe que é uma média, e essa média está influenciada por um desvio padrão. A gente viu também que no exemplo,
o desvio padrão diário é 10. Mas e o desvio padrão durante 4 dias? Não vai ser 40, porque a gente não pode somar desvios padrão, a gente só pode somar variâncias. Então, para a gente calcular o desvio padrão durante o lead time, que é o desvio padrão que a gente vai aplicar sobre a média durante o lead time, vai ser por essa fórmula aqui, ó. Então, vai ser raiz do lead time vezes o desvio padrão diário. Então, raiz de 4 vezes 10 dá 20. Então, esse 20 é o desvio padrão que atua sobre esse 800. Agora, a gente tem tudo o que a gente precisa para calcular o estoque de segurança e o ponto de reposição. Para calcular o estoque de segurança com 95% de nível de serviço, a gente já viu que tem que usar esse valor Z. Esse valor Z, a gente precisa multiplicar por isso daqui. O que é esse valor? Esse valor é o desvio padrão durante o lead time, certo? Então, a gente faz 1,645 vezes raiz de 4 vezes 10, que a gente já viu que é 20. Então, ficaria 20 vezes 1,645, que dá 32,9. Ou seja, a gente sabe que o nosso estoque de segurança tem que ser de 33 unidades. Né? Eu sempre recomendo arredondar esse valor de estoque de segurança para cima. O ponto de reposição pode ser calculado dessa forma. A gente multiplica aqui o lead time pela demanda média diária, que na verdade aqui a gente tem a demanda média durante o lead time, mais o estoque de segurança, que vai dar 832,9, que como eu já disse, arredondando para cima, dá 833. A conclusão é a seguinte: se não houver incerteza no lead time, que é esse exemplo que a gente está resolvendo, para a gente ter 95% de disponibilidade de estoque, a gente tem que usar um ponto de reposição igual a 833. Por quê? Porque na hora que chegar em 833, se eu fizer um pedido, significa que eu vou ter a quantidade suficiente em estoque para os 4 dias que eu vou ter que esperar, 800, e ainda vai sobrar 33 unidades para absorver qualquer variabilidade na demanda, e isso vai ser suficiente para 95% dos ciclos. Agora a gente vai resolver o mesmo exemplo, só que adicionando a incerteza no lead time. Esse caso ele é mais realista para muitas empresas. Né? Então, olha só, quando a gente tem a variabilidade no lead time, significa que ele não é mais fixo. Ele não vai ser mais sempre igual a 4, igual a gente acabou de resolver. Ele vai ter, na verdade, uma média igual a 4 e um desvio padrão que faz ele variar. Então, vamos dar uma lida aqui no enunciado modificado. Um componente possui demanda média diária de 200 unidades, com desvio padrão igual a 10. Ou seja, não mudou nada até aqui. O fornecedor leva, em média, 4 dias para entregar um pedido. O desvio padrão do lead time é 1. Determine o ponto de reposição de forma a manter o nível de disponibilidade de estoque de 95% durante o intervalo de reposição. Então perceba que o exercício é o mesmo. O que mudou agora é que há incerteza no lead time, porque o lead time é médio em 4 dias, mas ele pode variar. E essa variação é representada pelo desvio padrão, que é igual a 1. Como que a gente pode avaliar a incerteza no lead time do fornecedor? Para isso, a gente precisa utilizar dados históricos de entregas que o fornecedor realizou para a gente. Então, aqui eu peguei um exemplo, tá? Então, vamos supor que eu esteja analisando as últimas 15 entregas do fornecedor. Eu recomendo até que vocês utilizem uma quantidade maior de entregas para ter mais certeza dos parâmetros que vocês estão estimando. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Nessa coluna, eu coloquei quanto tempo o fornecedor demorou em dias para entregar um pedido. Então, a gente vê que os valores estão girando em torno de 4 e eles têm um desvio padrão bem próximo de 1. Tá? Então, aqui seria o caso com incerteza no lead time. Já aqui nessa coluna, eu coloquei aqui só para vocês compararem a situação sem incerteza. Se não tem incerteza, quer dizer que ele demoraria sempre 4 dias. Então, a gente vai ver agora como calcular o estoque de segurança nessa situação. O primeiro passo é extrair os novos parâmetros do problema. Na verdade, a gente está usando os mesmos parâmetros que a gente tinha antes, só que com uma pequena modificação. Agora a gente tem
o lead time expresso por uma média e por um desvio padrão. Então, a gente vai usar esse valor aqui, esse μ de L, esse símbolo aqui se chama μ, tá? Representa a média. Esse μ de L é igual a 4, essa daqui é a média do lead time, ou o lead time médio. E esse sigma L é o desvio padrão do lead time, que no nosso exemplo é 1. Nesses casos, quando eu quero calcular o desvio padrão da demanda durante o lead time, eu tenho que utilizar esta fórmula aqui, que é um pouco mais complexa, mas eu já vou explicar para vocês como que a gente pode aplicar ela. Então, ela vai ser raiz quadrada da média do lead time vezes o desvio padrão da demanda diária ao quadrado, mais a média diária ao quadrado vezes o desvio padrão do lead time ao quadrado. Para resolver este exemplo, o primeiro passo é calcular a demanda média durante o lead time, que vai ser a média do lead time vezes a média da demanda diária, ou seja, 4 dias de espera, que é a média do lead time, vezes a demanda diária média, que são 200 unidades, que dá 800 unidades, ou seja, nada mudou. Se tudo permanecer na média, eu ainda vou ter um consumo médio de 800 unidades durante o meu período de espera. Tá? Então, isso aqui não mudou. Mas olha só, qual que é o desvio padrão que atua sobre esse valor? Né? Quando a gente não tinha a incerteza no lead time, a gente viu que era 20. Quanto será que vai ser esse desvio padrão agora? Então, a gente tem que usar aquela fórmula do slide anterior para calcular o desvio padrão durante o lead time. Então, esse desvio padrão da demanda, tá? Durante o lead time. Não confundam com o desvio padrão do lead time, que é 1. Esse aqui é o desvio padrão da demanda durante o lead time. Então, a gente vai colocar aquela fórmula que a gente acabou de ver, que vai ser a raiz do lead time médio vezes o desvio padrão da demanda diária ao quadrado mais a média da demanda diária ao quadrado vezes o desvio padrão do lead time ao quadrado. Fazendo tudo isso daqui e tirando a raiz quadrada, dá aproximadamente igual a 201. Então, olha só como o desvio padrão da demanda durante o lead time aumentou. Por que ele aumentou? Porque também aumentou a incerteza. E agora a gente pode calcular o estoque de segurança e o ponto de reposição. Para calcular o estoque de segurança, basta eu multiplicar aquele valor Z do nível de serviço, que é 1,645, por esse valor que a gente acabou de calcular, que é o desvio padrão durante o lead time, o desvio padrão da demanda durante o lead time. Então, a gente faz essa multiplicação, 1,645 vezes 201, e descobre que o estoque de segurança tem que ser de 330,645. Arredondando para cima, 331. Então, percebam como o estoque de segurança aumentou. Com isso, o ponto de reposição vai ter que ser quanto? Vai ser a nossa demanda média durante a espera, mais o estoque de segurança. Então, vai dar 1.131. Então, percebam que o ponto de reposição aumentou também para a gente poder implementar esse estoque de segurança mais alto. Significa que quando eu fizer um pedido, eu vou ter 800 unidades para suportar a demanda média durante os 4 dias médios que eu vou ter que esperar, e ainda vai sobrar 331 unidades para absorver a variabilidade tanto da demanda quanto do lead time. Por quê? Porque pode ser que o tempo para o fornecedor me entregar seja maior do que 4. Por isso que eu preciso de um estoque de segurança tão maior. Para finalizar este vídeo, eu preparei este slide só para sumarizar os dois problemas, né? O problema sem a incerteza e o problema com a incerteza. Percebam que quando tem incerteza no lead time, os estoques de segurança eles aumentam, e aumentam muito, não aumenta pouco. Olha só aqui a comparação, né? A demanda média durante o lead time permanece inalterada. Por quê? Porque se tudo acontecer na média, a nossa demanda média durante o lead time vai ser de 800 unidades.
Só que quando eu não tenho incerteza no lead time, o desvio padrão da demanda durante o lead time é 20. Com incerteza, sobe para 201. Ou seja, a incerteza no prazo de entrega faz com que o desvio padrão da demanda durante o lead time aumente muito. E isso causa um aumento também muito grande no estoque de segurança, que vai de 33 para 331 unidades. E faz também com que o nosso ponto de reposição suba de 833 para 1.131 unidades. Então a gente percebe que quando há incerteza no lead time, mesmo que essa incerteza não seja tão grande, isso faz com que os nossos estoques de segurança tenham que aumentar muito. E se os estoques de segurança aumentam, significa que a gente também aumenta os nossos custos de manutenção de estoque. É por essa razão que as cadeias de suprimento eficientes, elas priorizam tanto a confiabilidade no cumprimento dos prazos de entrega. Porque se a gente não tiver incerteza no lead time, ou se a incerteza no lead time reduzir bastante, a gente consegue ter uma cadeia de suprimentos muito mais eficiente. Tá ok, pessoal? Era isso que eu tinha para este vídeo. Se surgir alguma dúvida, deixem um comentário aí que eu respondo. Tá ok? Até mais!